Olá, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao terceiro episódio da série Análise Técnica do Preço do Leite. Hoje é dia 2 de julho de 2026 e nós vamos falar sobre o preço recebido pelo produtor em junho referente ao leite produzido em maio de 2026. Para quem não me conhece ainda, meu nome é André Rosenberg, eu sou zootecnista com mestrado e doutorado em Economia Aplicada e tenho mais de 20 anos de experiência na análise da cadeia produtiva do leite no Brasil. Bom, muitas pessoas, a partir dos dois últimos episódios, me pediram para compartilhar o gráfico com vocês. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo algumas formas para você obter esse gráfico. Então, fica atento e já aproveita, dá um like no vídeo, compartilha se você está gostando e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos episódios. Isso vai ajudar muito a impulsionar a divulgação do canal, tá bom? Bom, vamos direto então para a nossa análise. Bom, vamos lá. Vamos olhar então para o nosso primeiro gráfico, que mostra o comportamento de longo prazo do preço do leite e mostra também qual é a volatilidade presente no preço e qual é o movimento que aconteceu no passado recente, nos 3 últimos meses, e o que a gente pode extrair de informação relevante aqui. Então, vamos focar a nossa lente, vamos dar um zoom nessa área do gráfico aqui, combinado? Bom, pessoal, nos últimos episódios, a gente viu que o preço do leite fez um movimento de retorno à média, certo? Geralmente, quando o preço volta para a média, ele tende a ultrapassar um pouco os valores da média. Então, isso a gente chama de movimento de retorno à média, mas que pode continuar em direção à banda superior. Nós já falamos também que muito pouco provavelmente ele vai chegar na banda superior com a volatilidade que a gente está observando, né, frente às condições de mercado atualmente, tá? Eu ressaltei também que a gente está em uma fase do mercado, numa tendência de baixa. É só a gente observar o comportamento dessa linha vermelha, que no passado, de médio prazo, ela estava numa tendência de alta, e depois agora passou por uma tendência de estabilidade e baixa. E a gente pode verificar isso também com os fundos e topos, né? Ou seja, os fundos e topos cada vez mais descendentes. Então, esse movimento de alta que a gente observou aqui, a gente esperava que ele continuasse, né? A gente ainda tem alguma chance de que ele continue, só que essa linha de tendência de baixa é uma evidência de que esse movimento de alta está perdendo força, tá? Então, e o que a gente observou nesse mês foi uma relativa estabilidade, o preço saiu de 2,65, corrigido pela inflação, para 2,66, né? Então, praticamente, o preço ficou estável aqui na linha, ele estacionou na linha da média móvel, né, que a gente está analisando aqui. Bom, a gente então tem o cenário de que pode haver ainda altas do preço, tá? Só que essas altas vão ser menos aceleradas, menos fortes, e talvez ele respeite esse movimento de tendência de baixa, de leve baixa que a gente está observando aqui, tá certo? Então, essa é a leitura desse nosso primeiro gráfico. Vamos então agora para a nossa segunda parte da análise. Bom, no nosso segundo gráfico, que é o nosso gráfico de box plot sazonal, a gente tem observado um comportamento de alta, né, dos últimos meses, que está representado aqui pela continuidade aqui dessa linha azul, que é o preço atual, tá? E aqui, nesse mês atual, que é essa região que eu estou marcando aqui, que é esse movimento que está aparecendo aqui agora, foi o movimento desse mês, né, do preço, ou seja, uma relativa estabilidade. Então, o preço vinha subindo, né, mês a mês de maneira forte, ele cruzou a média mediana, já vimos isso nas edições passadas. Ele, depois desse mês aqui de março para abril, ele estourou o limite da caixa, o limite superior da caixa, indicando um movimento de alta forte, e agora ele retorna para dentro da caixa. Notem que ele retorna para dentro da parte superior do nosso box no mês de maio. Isso indica que o preço está relativamente alto ainda, né? Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar um pouco mais a imagem. Pronto. Então aqui a gente pode ver com mais clareza esse movimento de estabilidade, né? Em que o preço ele estoura o limite superior da caixa, né? Indicando que foi uma alta forte. Ele chegou então, na região dos 25% dos maiores preços, tá? Da série histórica.
mas agora ele retornou, ele fez um movimento de correção, assim como eu tinha falado que 2025, né, ele também tinha feito um movimento de correção, só que a partir do mês passado, e esse movimento em 2025 continuou, e agora, em 2026, ele também fez um movimento de correção aqui e se posicionou dentro da caixa, como eu já falei, né, que representa um movimento de perda de força do movimento de alta, tá? Posicionando o preço aqui no 2,66, que é ainda relativamente alto em relação à média e à mediana, só que uma média normal, dentro dos 50% dos preços que acontecem nesse mês, que é o que representa os limites dessa caixa, tá? Então, o que a gente pode esperar daqui para frente em termos de cenários, né? Primeiro que o preço ele pode ainda tem espaço para subir, né? Porque notem que o teto acontece sempre aqui no mês de junho, julho, né? Que não está marcando aqui, né? Não está aparecendo aqui no gráfico. Deixa eu mostrar aqui os meses de novo. Pronto, aqui, ó, julho, né? Tá vendo que é o mês de maior alta aqui, onde a barrinha da mediana é a mediana mais alta de todo o ano. Então, a gente pode ver que ainda existe um espaço de aumento, assim como aconteceu em 2025, né? Uma reversão de novo para crescimento, uma relativa estabilidade, e aí ele vai se alinhando às médias e às medianas aqui e tende a continuar sem esperar um comportamento normal aí para os próximos meses, tá? Esse seria um dos cenários mais prováveis, seria uma leve alta aí de agora até junho, julho, né? Não descartando a possibilidade de continuidade do movimento de alta, talvez um pouco mais forte, fazendo com que o preço caminhe, né, dentro dos terços superiores, né, do quadrante superior aqui, né, tanto aqui quanto aqui em julho, tá? Então, a gente pode esperar também essa trajetória, posicionando o preço acima dos que aconteceram em 2025, né? Por exemplo, aqui 2,74, né? 2,72, 2,74, a gente pode posicionar o preço aproximadamente nessa região aqui, tá? Um cenário pouco provável que ele retorne a estourar a caixa aqui, né? E também menos probabilidade dele retornar para níveis nas partes inferiores aqui dos nossos boxes, né? Mas é um caminho possível, mas não é tão provável que aconteça, tá certo? Bom, então assim a gente encerra a análise desse mês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que o conteúdo esteja sendo útil, né, para vocês na análise dos movimentos de mercado. Não se esqueça de dar um joinha, dar um like no vídeo, compartilhar, fazer um comentário que vai impulsionar as nossas visualizações aí, a gente vai conseguir construir uma massa crítica mais importante na interpretação desse mercado que é tão complexo. Então, até o próximo vídeo, até o mês que vem.